Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade. A gente já tem repercussão, né? Esse acordo de 7 bilhões de dólares feito entre a Embraer e a Flexjet já fez as ações dispararem na sessão de ontem, a ponto de o volume financeiro negociado dos papéis ser o maior do pregão durante a tarde, à frente de Itaú e Vale. O que representa para o Brasil, para a Embraer, para a economia, esse acordo? Olha, esse acordo ele tem uma importância econômica, tem uma importância política e tem uma simbologia, uma sinalização muito importante nesses momentos de Donald Trump, que está botando o mundo de ponta cabeça, né? São 182 jatos executivos, que é a especialidade da Embraer, né, o ponto forte da Embraer. E além desses 182, há uma previsão, uma possibilidade de mais 30, e além disso o pacote inclui também serviços e manutenção. Isso chega a pouco mais de 40 bilhões de reais, é o maior negócio, o maior contrato fechado na história da Embraer, né? E demonstra para o mundo, é uma baita vitrine para a Embraer, para o mundo e, portanto, para o Brasil, porque essa empresa, a Flexjet, ela é resultado da fusão de duas empresas, ambas americanas, né, que uma delas, lá em 2003, portanto, há 22 anos atrás, foi a primeira empresa a comprar um Legacy da Embraer. Gostou tanto que virou compradora assídua, né? Então, tem comprado todas as séries de jatinhos executivos da Embraer, desde o Legacy até agora, as novas modalidades. E, primeiro, essa visibilidade no mundo, tanto da Embraer quanto do Brasil. Segundo, é dinheiro que entra. Terceiro, é uma forma de mostrar ao mundo, aos brasileiros e aos americanos que, apesar da beligerância, dos ataques, dos absurdos do presidente norte-americano Donald Trump, né, que as coisas continuam acontecendo, ou seja, os negócios entre a iniciativa privada brasileira com a iniciativa privada americana, entre as empresas, portanto, assim como também a diplomacia, os acordos e os grandes convenções entre Brasil e Estados Unidos, os protocolos, tudo isso continua apesar de Trump. Ou seja, ele fica lá em cima ameaçando Deus e todo mundo, falando as maiores barbaridades, mas para além de Trump existe vida sensata nos Estados Unidos, no Brasil. Portanto, esse negócio é um negócio importantíssimo, né, pelo valor, pelo momento, pela sinalização ao mundo e para mostrar que há vida além de Trump. Exatamente. Bom, ainda falando de Trump, Eliane, tivemos aqui do lado do presidente Lula uma manifestação contra aquela ideia de retirar palestinos de Gaza, mas, por outro lado, o presidente argentino Javier Milei, imitando o Trump, tira a Argentina da Organização Mundial da Saúde, decisão que deve ser concretizada por meio de decreto, e foi anunciada pelo porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, e ele fala até em saída de outras entidades e tratados, como o Acordo de Paris. Vamos ouvir o que disse o porta-voz de Javier Milei. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud.
Tá aí, criticou num dado momento aí o lockdown do governo anterior, o governo de Alberto Fernandes. Então o presidente Lula tentando calibrar, Eliane, enquanto Milei tentando imitar. Pois é, a diplomacia brasileira e, enfim, o presidente Lula tem tido uma posição muito clara em relação ao Trump. Não, o Brasil não provoca, né? O Brasil não ataca, mas também tudo tem limite. Por exemplo, no caso do avião, o Brasil não questionou o direito dos Estados Unidos de deportarem brasileiros que estão ilegalmente nos Estados Unidos. É um direito dos Estados Unidos. Agora, o que o Brasil fez? Mas, peraí, botou uma mão ali na porta e disse assim, mas não pode deportar brasileiros da forma como foi feita, né? Um avião sem condições de voar, com uma tripulação totalmente despreparada, com os brasileiros trancado horas dentro do avião, com aquele calorão todo, algemados, acorrentados pelos pés. Então, isso foi um aviso, né? Não, assim não dá. No caso das tarifas, o presidente Lula fez uma única frase. Se os Estados Unidos tarifarem os produtos brasileiros, o Brasil vai tarifar os produtos americanos. E agora, no caso de Gaza, o mundo inteiro, né, horrorizado, aterrorizado, condenou a fala do Trump, que simplesmente ameaça retirar os palestinos de Gaza. Né? Os acordos de Oslo, que têm mais de 30 anos, eles dizem claramente, né, um acordo internacional assinado por todo mundo, né? Esses acordos dizem o seguinte: Gaza pertence aos palestinos. Como é que vem o Trump, presidente de outro país, e anuncia que vai tirar os palestinos de Gaza? É tão escandaloso, né? Muitos países soltaram notas oficiais. O Brasil não soltou notas oficiais, mas o presidente Lula ontem deixou claro que isso é praticamente incompreensível para qualquer ser humano, né? Não dá para aceitar uma coisa dessas. Inclusive, gente, porque, segundo as leis internacionais, é crime você afastar, isolar, né, tirar populações, etnias de seus territórios, que é o que o Trump ameaçou fazer. Bem, aqui na Argentina, enquanto o Lula tem essa posição, calibra a posição de não bater, mas também não apanhar calado, na Argentina o Javier Milei, né, que acha que é amigão do Lula. Ele não é amigão do Lula. Ele é um fã do Lula. Desculpa, eu estou trocando Lula com Trump hoje. Mas ele não é um amigão do Trump, né? O Milei é um puxa-saco do Trump e vai seguindo toda a linha do Trump. O Trump tirou os Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, agora o Milei vai e tira a Argentina da OMS. Quer dizer, é um absurdo, porque a OMS perde muito com a saída dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um grande financiador da OMS, que ajuda a saúde e as populações pobres do mundo inteiro, e dá regras, dá direção de bom senso na condução da saúde para o mundo todo, e a saída dos Estados Unidos e os recursos dos Estados Unidos vão fazer muita falta. Mas no caso da Argentina é o contrário, né? A Argentina sai da OMS, isso não faz nem cosquinha na OMS, mas a Argentina vai perder todo o auxílio da OMS. Portanto, é uma posição irresponsável do Milei. Lembrando que o Brasil está mudo
calado em relação a essas maluquices do Milei, que anuncia, por exemplo, que quer tirar a Argentina do Mercosul. Ontem eu ouvi de um embaixador muito bem colocado que, ok, o Milei tira a Argentina do Mercosul, mas cá para nós, né, a Argentina precisa muito mais do Mercosul do que o Mercosul da Argentina. Continuamos a conversa, o papo aqui com a Eliane Cantanhede de Brasília, para falar agora sobre a visitinha que Fernando Haddad fez ao presidente da Câmara, Hugo Motta, ontem entregando uma lista grandinha, com 25 projetos prioritários para a economia do país. Vamos ouvir o que disse o ministro. Nenhuma renúncia fiscal no Brasil pode ser feita sem compensação. O presidente vai anunciar quando ele achar conveniente. É uma lei mais simples desse ponto de vista, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. Como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. Falando aí da expectativa também da pasta da política de ajuste de contas públicas se tornando uma agenda prolongada para o país, não uma prioridade apenas para esse governo. Eliane, listinha entregue, e o que vem pela frente? Pois é uma lista de 25 prioridades. Cá para nós, né? Quando você pensa em prioridade, você pensa 1, 2, 3, 4, 5. Mas 25 prioridades é um pouquinho. É um pouquinho Dá demais. um finiquito, assim, né? Me lembrei das minhas filhas. Quando eram adolescentes, elas diziam, vou fazer uma festinha só para os íntimos. E aí apareciam 100, entendeu? Só para os mais chegados, assim. Os mais chegados, os íntimos, 100. Mas nessa lista de 25, tem 15 que dependem da aprovação do Congresso. E com uma curiosidade, desses 15, 8 não estão ainda concretizados. Não tem um projeto, não foram entregues para o Congresso, enfim, são discussões, ou seja, ele vendeu como prioridades intenções que ainda vão passar pelo Rui Costa, que de vez em quando dá uma cortada nas asinhas do Fernando Haddad, enfim, que vão passar pelos outros ministérios, que vão passar pelo Lula, pela Janja, pela sei lá quem, enfim, o Haddad usou esse momento para ir com uma multidão de gente, inclusive com o ministro Alexandre Padilha, que é da coordenação política do governo, no Congresso, e aí tirar foto, e aí sorrir, e aí ficar bem amiguinho do Hugo Motta, mas cá para nós é meio estranho tudo isso. De qualquer forma, a prioridade número 1 do governo, por causa da emergência, é aprovar o orçamento de 2025 no Congresso. Enquanto não aprova esse orçamento, primeiro, fica tudo engessado. Segundo, a pauta do Congresso fica também suspensa, porque antes de aprovar o orçamento não pode aprovar mais nada, né, no Congresso. A segunda questão é a questão ali da isenção do imposto de renda até R$5.000, até uma renda de R$5.000, o que agrada muito quem ganha até R$5.000. Oba, vou parar de pagar imposto de renda, mas que causa muita preocupação no mercado financeiro, entre os economistas, entre os especialistas. Por quê? Porque um dos grandes problemas do Brasil é a questão fiscal. E se você deixa de arrecadar, você tem que compensar. Compensar como? Né? That's the question. Agora, o Haddad falou sobre isso. Uma das possibilidades era começar a taxar mais quem tem renda acima de R$50.000, mas isso causou um certo tumulto e tal. Então, isso ficou em aberto, a compensação para perda de arrecadação. Agora, o Haddad, do outro lado, ele também anuncia que uma das prioridades é rever aí esses super salários. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Quando fala em super salário, a gente pensa rapidamente no
judiciário, onde tem muito juiz, muito desembargador ganhando muito, muito acima do teto constitucional, ou seja, do teto estabelecido pela Constituição que o judiciário é pago para defender. Então, é um problema, não apenas com o judiciário, mas com todo o estamento público do país. Outra prioridade é ali a previdência dos militares, porque o governo quer dar uma sinalização ao país de que os militares não são os privilegiados que têm tudo diferente, tudo mais camarado, tudo mais amistoso do que o resto do serviço público e o resto do país. E, por fim, o Haddad fez todos os gestos, o Haddad mostrou disposição e o Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara, disse que está preocupado em fazer o que o Brasil precisa, ou seja, em atender os interesses do país. Vamos ver se tudo isso não passa de foto, abracinho e discursinho e que vá para a realidade, né? E isso depende muito do governo Lula e muito do Fernando Haddad. Muito bem. Helene, para o último assunto, está em andamento um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal sobre os limites para a atuação policial em favelas, é a chamada DPF das favelas. DPF é a ação de descumprimento do preceito fundamental. Então, se trata diretamente da política de segurança pública no Rio de Janeiro. E ontem teve um voto muito duro do ministro Edson Fachin, que ele defendeu que as favelas não podem ser tratadas como uma zona franca de crime, que as operações policiais precisam respeitar critérios mínimos de segurança. A gente vai ouvir um trecho do voto dele. Ainda que fosse comprovada a eficácia da atuação letal das forças policiais para a redução da criminalidade, essa seria uma opção inconstitucional e incompatível com o ordenamento jurídico pátrio e com o direito internacional dos direitos humanos. Dados concretos, em paralelo ao debate jurídico constitucional, refutam a tese de que a brutalidade do Estado possa produzir resultados efetivos para a segurança pública. Não há nem pode haver antagonismo entre esses interesses. Quando compelidos a uma atuação violenta a priori e não adstrita à efetiva necessidade, os trabalhadores e profissionais das polícias são submetidos a altíssimos níveis de estresse e risco de morte. As medidas cautelares, portanto, nunca foram expressão de desprestígio ou enfraquecimento da atividade policial. A questão é que, por mais grave que se configure a situação da segurança pública no Rio de Janeiro ou em outro estado do país, as soluções devem se dar por dentro e não por fora das margens e limites do Estado de Direito. Além de imposição constitucional, essa é uma escolha civilizatória. Muito bem, está aí o voto, só que depois o julgamento está suspenso, né, por um mês, Helene. Exatamente. O discurso do ministro Fachin foi um discurso muito duro, mas foi um discurso também que serve como alerta, né? Você defender as pessoas e cidadãos não significa você dar direito às polícias de usar de brutalidade. É preciso um ajuste civilizatório, né, em que as polícias ajam de acordo com a lei, de acordo com a civilidade, com a humanidade e que tenham também recursos e condições para agir, né? Ninguém quer que a polícia fique, incapaz, né, sem possibilidades de agir, ao contrário. Mas o que não se quer é brutalidade. Eu achei o discurso dele muito importante, mas 2 ministros do Supremo, que foram ministros da Justiça,
o Alexandre de Moraes, que além de ministro da Justiça foi também secretário de Segurança Pública em São Paulo, e o Flávio Dino, que além de ministro da Justiça foi juiz e foi governador do Maranhão, portanto ambos conhecem muito bem essa realidade. Eles acham que tem alguns excessos, eles não falaram exatamente assim, mas pelo tom acharam que há alguns excessos nas limitações que o Fachin está impondo às polícias. Duas delas, o Alexandre de Moraes defende que as polícias usem sim armamento pesado quando forem enfrentar milícia e organizações criminosas. Até pelo óbvio, né, gente? As milícias e as organizações criminosas são armadas até os dentes. Os policiais têm que estar bem equipados para reagir, né? A segunda questão que teve ali um senão foi em relação a escolas e hospitais, né? Até que ponto isolar as escolas e hospitais das ações policiais, porque o medo é que se repita o que o Hamas faz, por exemplo, em Gaza, é que as milícias e as organizações criminosas se instalem dentro de hospitais e escolas para impedir a ação policial. Então, como tem muitas questões em jogo, é uma questão muito delicada, o princípio da ação é muito correto, né? Você não combate violência com violência e você não combate crime cometendo crime, né? Mas tem que garantir a segurança e a capacidade de ação também dos policiais. Então, por causa disso, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, adiou a conclusão do julgamento por 3 semanas, 1 mês, por aí, para todo mundo estudar melhor, discutir melhor, ouvir bem quem entende desse riscado. Boa.